A Federação Espírita do Paraná apresenta Alberto Almeida, na 26ª Conferência Estadual Espírita, com o tema A Ética do Cristo. Queridos amigos, é sempre com alegria renovada que temos a oportunidade de compartilhar convivências, reflexões, palavras e, sobretudo, energia no campo da fraternidade com aqueles que celebram o encontro da castanha do Pará com o pinhão. Depois vem a castanha do caju, logo mais, a nossa Sandrinha. O Evangelho, nessa corporificação do bem na terra, nos ensejou na sua introdução a fala de Allan Kardec, que com muita precisão nos proporcionou aquilo que deveria fazer parte da essencialidade da construção da obra, quando ele alinhava de que o Evangelho de Jesus embutia os atos comuns da vida do Cristo, os pontos que a Igreja tomou para compor os seus dogmas, as predições, os milagres e uma quinta parte, depois das 4 primeiras, que é a dimensão moral. Diz Allan Kardec que o Espiritismo se debruçaria para se deter nos aspectos da moral do Cristo. Todos os outros são motivos de conflito, de divergências, de separações, de distanciamentos. Mas a moral, ela ensejaria um terreno comum, um estandarte sob o qual todos poderíamos nos abrigar. E seria, portanto, nesse horizonte que a obra deveria transcorrer para fazer valer a missão do Espiritismo de devolver-nos a figura excelsa de Jesus no seu propósito existencial quando esteve conosco. Assim sendo, a moral representa a ética do Cristo. É ela quem traduz aquilo que se deve orientar, prescrutar, observar e viver como o mais fundante, essencial para a construção de uma humanidade nova e para a determinação de um homem novo superando o homem velho. Assim sendo, a moral é uma grande síntese de leis, leis da natureza. Não foi outra razão que ensejou Jesus mergulhar no planeta, o Verbo se fazendo carne, para nos proporcionar uma perspectiva de compreensão daquilo que deve nos mover no cotidiano, daquilo que representa leis fundantes que nos ensejam, observando-as, alcançar a felicidade, o bem-estar, a saúde integral e a plenitude. É assim que a construção da vida do Cristo não tem outro objetivo senão esse para o Espiritismo. Todos os outros são suscetíveis de uma análise, de reflexões, e o Espiritismo o faz, tangenciando os outros 4 aspectos que Allan Kardec levantou na introdução do Evangelho. Nada obstante, a moral, seja a sua essência, seja a sua dimensão sagrada, que devemos nos deter
como sendo efetivamente o alimento do qual deveremos fazer uso para nos nutrir enquanto almas que caminhamos numa grande viagem cósmica. Logo, eu gostaria de fazer uma pequena enquete. Vocês vão apenas levantar a mão quando eu sugerir. Escolham, dentre as 3 proposições, qual aquela que te toca mais profundamente como sendo a mais importante da vida de Jesus. A manjedoura, o monte ou a cruz? Quem acha que é a manjedoura, levante o braço. Só quase desencarnado. O monte. Um monte de braços se levantaram. A cruz. Um montante significativo. São 3 instâncias que caracterizam como Jesus esteve conosco no estabelecimento daquilo que deveria ser o seu propósito. A manjedoura, esse espaço de ternura que nos enseja a rememorá-lo, lá nos idos da história do tempo, quando fixou-se uma data que necessariamente não era ela a que Jesus nasceu, mas que a humanidade, no exercício do poder, colocou-a para que Jesus pudesse compor no domínio humano e ficar a serviço do poder humano. Dezembro, o dia 25, justo quando se celebrava homenagens a uma deusa pagã, e durante uma semana era justo no dia 25, no solstício de inverno, que se fazia as homenagens mais abundantes para que o frio cedesse, emergisse a primavera e o verão voltasse à agricultura a trazer os seus frutos para a alimentação da humanidade. Era, portanto, no dia 25 que essa referência serviu para que o mundo pudesse conhecer Jesus como sendo a data em que ele nasceu. Não foi naturalmente, mas que importa? Importa que ele nasceu. Essa data, no entanto, ela ficou recheada de paganismo, e até hoje o Natal tem essas características pagãs, demasiadamente material. A celebração se reveste de muitas atitudes que envolvem o entorno da vida do Cristo, uma figura que às vezes toma o seu lugar, que é o Papai Noel, e Jesus quase desaparece no dia que deveria ser consagrado a uma celebração mundial. É o Natal. E ele nasceu, não em dezembro, mas nasceu. E os anjos, a milícia celestial protagonizou um canto. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aí está o propósito da vinda do Verbo, que se corporificando deveria nos ensejar para a humanidade a sua própria redenção. E é nesse viés, nesse propósito, que Jesus nasce, de improviso. E ali na manjedoura, deixou-nos marcado que o nosso nascimento tem uma ética de programação. Aqueles que o antecederam, o anunciaram. Ele deveria ser da mesma cidade de Davi, Belém. Não é Belém do Pará. A casa do pão, aonde ele deveria surgir numa cidade tão pequena, no circuito da Judeia, para depois, seguindo as profecias, fazer uma trajetória para a Galileia e fixando-se ali, ser conhecido como o Galileu. O propósito do nascimento de Jesus
é alinhavado pelos profetas. Há um plano que se estabelece para que Jesus possa vir ao planeta. Espíritos luminares renascem, como diz o espírito André Luiz, para compor uma plataforma energética a fim de que ele pudesse vir. Segundo os espíritos, na posição do espírito puro que governa o planeta até hoje, que fez parte da construção do próprio orbe junto com outros espíritos, Jesus, um espírito demasiadamente grande para podermos entrevê-lo humildemente num corpo na terra, numa dada circunstância, há 2000 anos atrás, em homens como somos até hoje, belicosos, viciosos, com muitas paixões, atrapalhados, cheios de encrenca. Mas ele, num planejamento superior, depois de enviar os seus emissários, os seus cooperadores em diversas áreas do planeta, e depois de anunciar-se de que ele deveria vir, ele veio. Pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente, profundo e solene tinha a voz. Ele veio mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. A manjedoura é o significado de que o nascimento de um ser na terra obedece a uma providência e a uma previdência divina. O governador do mundo deveria se apequenar num corpo, nascer de improviso numa hospedaria, numa família sem realce, do ponto de vista do status, da glorificação da matéria, do prestígio. Não pertenceria, portanto, a nada que pudesse representar poder temporal. Nasceria e seria colocado ali, numa manjedoura, como diz o espírito André Luiz, para nos significar, no seu nascimento, a humildade, porta através da qual se abre todas as outras, diz o espírito Emmanuel, dando um toque de amor e beleza, luz, claridade em todos os reinos da natureza, afirma o espírito André Luiz. É assim que ele vem, nasce escravo. O governador do mundo nasce escravo. Num povo pequeno, num povoado pequeno, espaço geográfico relativamente pequeno, para que ele pudesse se movimentar. Também para nos dizer que a vitória de uma encarnação não está vinculada, adstrita a um espaço engalanado, aonde a cidade possa atender os seus direitos de uma forma cabal. Também para nos dizer que em qualquer circunstância, por mais hostil que possa ser, nós podemos vencer, de que no plano muitas encarnações são programadas em circunstâncias adversas, e o ser renasce nessas ocorrência para fazer valer a superação dos seus limites, para reaver pontos fracassados e para desenvolver qualidades que dormem potência na alma. Assim, toda reencarnação tem que ser celebrada. Quando olhamos no mundo, a expectativa que se inclina para os abortamentos, nós observamos que a ética de Jesus era do respeito à natalidade em qualquer circunstância. O que fez Allan Kardec magnificar essa posição em O Livro dos Espíritos, dizendo que o espírito se vincula ao momento da concepção
quando o espermatozoide se conecta no óvulo, iniciando a reencarnação. Diante de uma mulher grávida, qualquer que seja a sua posição social, qualquer que sejam as vicissitudes em que ela se encontre, nós deveríamos nos ajoelhar diante dela, porque estamos diante da providência divina que traz alguém com um propósito existencial, que pode durar alguns meses dentro do útero num aborto voluntário, espontâneo, voluntário por conta do espírito que está reencarnando, das necessidades específicas dele, e ele não logra poder fazer valer a materialização do seu corpo. Ele não consegue se corporificar. A ética, no entanto, diz-nos que mesmo que ele traga uma síndrome desastrosa e não consiga vingar os 9 meses, essa gestação tem um propósito. Ou mesmo que em que ele trazendo uma alteração grave do anencéfalo, por exemplo, e que deva viver alguns dias, alguns meses, no máximo, ainda assim, o propósito e a providência divina tutela esse espírito, que se recupera de dramas gravíssimos recentes, através de um corpo que aparentemente disforme, por uma síndrome, por uma agenesia parcial do anencéfalo, ele recomeça o seu novo caminho, depois de 9 meses, mais alguns dias. A ética de Jesus envolvendo o nascimento propõe que as manjedouras que se distribuem no mundo, ali fixadas nesta ou naquela circunstância, em que o espírito mergulha no útero, esse escrínio de incomparável beleza fisiológica e anatômica, deve ser respeitada. Ele nasce, ele vem e compõe-se naquela circunstância, determinando para todos nós que o nascimento, em qualquer ocasião, em qualquer país, em qualquer família, ele é nobre, ainda que a família seja muito pobre. Assim, nós vamos perceber Jesus vindo e fazendo a sua trajetória, e já na juventude, demonstrando a excelência do espírito que era, encanta os doutores da lei no templo, quando nas festas tradicionais, a sua família veio da Galileia para a Judeia, para a celebração correspondente. No retorno, Jesus desapareceu da comitiva, e quando foi encontrado, estava entre os doutores da lei, fazendo valer o seu encanto, a sua sabedoria, deixando perplexos as autoridades do tempo. Mas ele segue com a família, mais ou menos até 30 anos, caracterizando outro ponto da sua ética, de que família é lei da natureza. Em dias que as ideologias no mundo tentam subtrair a família, negar a beleza da paternidade e da maternidade, a dimensão da filiação, e a composição desse grupo, desse núcleo fundamental para a construção do caráter de um espírito, para a reformatação de uma alma que, renascida, deverá recompor-se diante das leis cósmicas. Jesus vive em família durante 30 anos. Allan Kardec haveria de dizer, perguntando para os espíritos em lei da sociedade, de que família é lei da natureza. Segundo os espíritos, respondendo a ele, consagraram de que é na família que se compõem os laços fundamentais que se replicam para as outras formatações sociais na composição da sociedade. Estar em família é a ética espírita. Ser espírita fora da família é um engodo, é uma ilusão. Fugir da família para fugir do problema é fugir de si mesmo, do seu projeto, do seu propósito existencial. É na família
que nós nos reencontramos. A família consanguínea, para que se transforme em família espiritual. E para que essa família não fique dominada pelo egoísmo, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fez uma divisão didática de família corpórea e família espiritual, para nos ensejar a perceber de que, para além da consanguinidade que não devemos abandonar, existe uma família que transcende ali a dimensão física, que nos alimenta e que nos enseja a poder fazer na consanguinidade aquilo que reencarnamos para fazer. Então a esposa, o esposo complicado ou difícil, o filho problemático, o pai às vezes viciado, esse ou aquele drama que se apresente na família faz parte dessa construção microsistêmica, que representando o propósito pelo qual nós reencarnamos, embute em si mesma a matriz para a reformatação do nosso espírito. Um espírita começa em família. É lá, nesse espaço, que nós vamos entrever de que essa construção do ser e o sentido pelo qual ele reencarnou está em bom caminho. É olhando como nós somos como pais, como filhos, como irmãos, como avós ou netos, que vamos percebendo ali naquela construção da família de origem, ou na família criada, que nós estamos em dia com as leis da natureza. Essa é a ética também proposta por Jesus, seguindo a manjedoura, na direção daquilo que a humanidade deveria conhecer em 3 anos de convivência pública. E nos 3 anos, Ele dá-nos uma dimensão do quanto podemos fazer numa só existência. Porque muitos de nós, quando chegamos ao conhecimento superior que a doutrina espírita nos oferece, às vezes numa idade mais avançada, a gente acha que está tudo perdido, de que não valeu a pena encontrar o Espiritismo tão tarde, achando que é o tamanho dos anos que vamos viver, que deveríamos ensejar o aproveitamento de uma existência. Em qualquer tempo, a qualidade se sobrepõe à quantidade. Há muitas pessoas que viveram 50 anos de Espiritismo, mas se você espremer, não dá 2 anos de alguém que chegou e revolucionou a sua vida, no trato com a família, na transformação de hábitos, na construção de novos valores e princípios, numa alquimia interna que vai ensejando-nos perceber de que fulano mudou, é um ser novo, é uma luz que brilha, é o homem novo que superou o velho em tão pouco tempo. Jesus, em 3 anos, promoveu na terra a revolução do direito e da justiça. Em 3 anos, Ele esculpiu o modelo de ser humano que podemos todos aspirar. A sua ética era viver o verbo que, se materializando, deveria experimentar a observância das leis naturais. E, ao viver isso, Ele deixa para a humanidade a vida mais impoluta e impecável de um homem capaz de viver a virtude ao lado dos impolutos, ou também dos pecadores, daqueles que estavam em condição, às vezes, dramaticamente perdidas, e que, na sua experiência, como o espírito mais puro que a Terra já conheceu, segundo os espíritos disseram Allan Kardec, ele demonstrou que a pureza não veio para experimentar o distanciamento social. Ele vem e, na convivência com os humanos, ele faz da sua ética a materialização daquilo que são as leis naturais da vida no trato do ser humano com o ser humano. Ou seja, o espaço de convivência
com que Jesus estabeleceu-se na terra, determina-nos qual deve ser a virtude que deveremos evocar para desenvolvê-la, para podermos ter uma experiência de contato com os nossos interlocutores mais efetiva, mais afetiva, mais profunda, seja no lar, o espaço primeiro, seja nos outros espaços do trabalho, da convivência comunitária, da experiência no espaço religioso, enfim, em qualquer outro grupo de convivência, as virtudes que deveremos desenvolver e experimentar, elas estão ali sintetizadas na vida de Jesus, que nos deixou como essa ética transformada em moral pela atitude, pelo comportamento, como sendo plausível de ser experimentada e de ser alcançada. E é nessa perspectiva que ele vai para o monte, o segundo ponto que levantamos como sugestão aos senhores. Vem Jesus e no monte ele enseja a fazer uma conferência que está descrita sobretudo em Lucas e Mateus, e que alinhava pontos fundamentais da ética de Jesus, que ficou conhecida como sendo a carta máxima, magna, que ficou poeticamente conhecido como o Sermão do Monte, que foi uma conferência na linguagem dos dias atuais, através da qual ele vai escalonando os passos para que o homem pudesse fazer a sua trajetória dentro do seu sentido existencial, dando um novo significado para as suas atitudes aonde ele estivesse. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, para nos proporcionar a compreensão de que, do mesmo jeito que ele nasceu na manjedoura sendo governador do planeta, para depois apresentar-se ao mundo como o salvador da humanidade, nós outros deveríamos buscar na humildade a possibilidade de iniciar aquilo que viemos construir, seja no campo dos corações, na convivência doméstica, seja no campo sociológico, habitando aqui e acolá nas atividades profissionais, seja no espaço religioso, compondo ali um exercício de espiritualidade em nível superior. Humildade, raiz, humus, base, alicerce, humildade. Talvez a virtude extraordinariamente mais complexa e difícil para a humanidade nesses dias e para cada um de nós. Humildade. A capacidade de se poder ver-se como se é. Não é a falsa humildade, não é a pobreza, não é o desleixo com o corpo, não é a alienação das coisas materiais. Isso não é humildade. Às vezes é pseudo-humildade, como o grupo que foi ao Chico para saber notícias de um dirigente que tinha desencarnado, era o presidente, e não encontraram notícias. Retornaram numa outra oportunidade, nada de notícias. Voltaram uma terceira vez, nada de notícias. Então um dos companheiros mais aproximado, mais aconchegado do Chico, disse: Chico, não temos notícia nenhuma do nosso presidente. Ele era tão humilde. E o Chico, que sempre ensinava através da singeleza de uma fala sempre bem colocada e dos seus exemplos nobres, disse: ele tinha muito orgulho de ser humilde. Às vezes, a nossa humildade é uma fachada para que possamos ganhar votos no grupo social. Confundimos a humildade, dizendo que somos menos que somos, numa atitude orgulhosa. A humildade de dizer-se menos que se é orgulho, para tentar ganhar, de algum modo, elogios. Porque quando você diz assim, não, eu cozinho muito mal e você cozinha muito bem, você quer o quê?
que as pessoas digam, não, você cozinha muito bem, deixa eu chamar fulano, deixa eu chamar ciclano. Aí fica aquele auê em torno de você e é tudo que você quer. Então, para provocar o elogio, você diz, eu cozinho muito mal. E é da condição de um chefe, a sua postura dentro do espaço para lidar com os alimentos. Todavia, como não tem humildade, nós abrimos mão de reconhecermos o que somos. Não precisa dizer que você é o chefe mais importante do mundo, mas na tentativa de se mostrar modesto, não abra mão de reconhecer o que você é. Porque a humildade não é se revelar menos do que se é se olhar como você é. Quando disseram para Jesus, mestre, ele não disse, quem sou eu? Eu não sou mestre. Não, ele disse, sim, mestre eu sou, e para isso nasci. Ele reconhece, não há arrogância, há humildade de se perceber de que ele veio com esse objetivo na terra, da educação. Era o mestre máximo da educação. Mas quando lhe chamaram bom mestre, ele destaca o divino para mostrar que a bondade que ele detinha era bem aquém da bondade do divino, de que Deus excedia em bondade e que se comparasse, ele não era bom, comparando-se à bondade do Criador. Ele vai e se coloca no lugar onde ele está, nos convidando à humildade. Se você é um médium que faz os transes com certa segurança, não fique tentando parecer Chico Xavier e dizer, quem sou eu? Eu sou um pé de capim. Você não é um pé de capim. Eu sou uma minhoca. Você não é uma minhoca. Porque fica até sem jeito quando você diz isso. Parece que você precisa ser internado. Porque em Chico Xavier cabia, porque era o jeito dele. Era o olhar dele, de um psiquismo, de alguém que estava muito além das nossas possibilidades, em olhando a magnitude do bem na terra, e o exercício que se pode fazer da humildade, ele se apequenava e se colocava no lugar menor, que fazia sentido para ele, mas que não deixava de receber de Emmanuel o contraponto. Quando disse que ele era um verme, Emmanuel disse, não humilhe o verme, Chico. E começou a falar do verme, da utilidade do verme. Era o benfeitor educando Chico Xavier, que humildemente se colocava desse jeito, mas ele aproveitava a lição, Emmanuel, para ampliar o conhecimento da natureza, de que tudo em a natureza é magnífico, e de que o verme, a minhoca, ela tem um sentido existencial onde ela está. A figura da humildade, portanto, deve nos colocar no ponto onde estamos, nem mais, nem menos. O autoconhecimento nos permite a humildade. Em reconhecendo o que somos, estamos numa postura de poder lidar com a nossa natureza essencial, ganhando autoestima e reduzindo aquilo que pode ser uma tramóia do orgulho, levando-nos à queda. Quando Jesus afirma, categórico, olhai os lírios do campo, não trabalham, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Olhai as aves, não guardam em celeiro, não atuam no trabalho para guardar em celeiro, mas o vosso Pai as alimenta. Oh, homens de pouca fé, por que estáis preocupados com o que comer, com o que vestir? Emmanuel, analisando essa fala ética de Jesus e atualizando-a para que possamos compreender o alcance dessa perspectiva de olhar da ética que se compõe na atitude moral do comportamento, Emmanuel diz, a flor, aonde ela está, ela cumpre o seu dever. As aves, aonde elas estão, em a natureza, elas estão dentro de um sincronismo, cumprindo a sua obrigação. Mas o homem, dentro da estrutura da natureza, tendo livre-arbítrio, ele desconexo, não consegue estabelecer a sua
finalidade divina como parte da natureza que Ele é. Isso é humildade. Podermos, portanto, perceber o que somos, olhando para a natureza e compreendermos o valor de um verme, de um lírio, de uma ave que voa, e podermos nos perguntar para nos responder qual o significado da nossa existência. Essa é a ética. E Jesus nos deixa claro que deveríamos evocar isso de uma forma espontânea, autêntica e orgânica, se possível. Quando lidando, por exemplo, com o fariseu, que era um caricato, que apresentava uma fachada de comportamento para esconder-se daquilo que era a sua agenda oculta e infeliz, fariseus que foram comparados aos sepulcros caiados, Jesus haveria de dizer: o reino dos céus está dentro de vós, para mostrar que o ser humano, quando consegue transcender o orgulho, mergulhando dentro de si mesmo, ele se descobre na sua filiação divina e dá conta de poder ser o que ele deveria ser. Humildade. E o sermão da montanha vai discorrendo Jesus quase que de uma forma pedagógica, para que pudéssemos entender os nossos dramas. Bem-aventurados os que choram. A dor é essa, tutora da humanidade. Quando não observamos a lei de amor na nossa prática, negamos a ética de Jesus, que é a ética divina, nós experimentamos a dor. Se vamos na porta e abrimos a maçaneta, a porta abre tranquilamente. Mas se socamos a porta para que ela se abra, ela não só tem dificuldade de abrir ou se rompe, mas rompe junto à nossa mão, pela violência, a ruptura da lei da natureza, a inobservância de que eu não posso abrir a porta com um chute ou com um soco, porque senão eu machuco-me, escangalho a porta. Nas relações humanas, quando nós não observamos as leis de amor, nós experimentamos dor. A dor, ela veio ao nosso encontro, pedagogicamente, para nos devolver a nossa familiaridade com o divino, no exercício de uma amorosidade. É a forma pela qual a natureza nos ensina de que precisamos fazer uma correção de rumo, olhando o GPS cósmico, o GPS crístico, a ética crística, quando sentimos um desconforto, que Paulo, fazendo menção a isso em O Livro dos Espíritos, sinaliza de que é quando a alma ela se desalinha das leis da natureza, surge o sofrimento, nessa insistência de negarmos de que a lei ela propõe um comportamento mais equânime, mais homeostático, mais harmônico, mais equilibrado, que significa respeito ao outro e respeito a si mesmo. Porque o bem que é bom, ele sempre é bom e bem para todos. Ele está centrado nas verdades universais. Então, bem-aventurados que choram. As psicologias, de um modo geral, quando tratam as pessoas em sofrimento psíquico, elas chegam a ser pessimistas, porque o olhar dos psicólogos e filósofos existencialistas, materialistas, é sempre de que a vida é sofrer. Numa análise, portanto, muito distorcida do que é a realidade, porque veio o sofrimento e dá um realce para o sofrimento acima do que ele é. Já que o sofrimento surge da inobservância das leis de amor, o choro é o retorno a que Jesus faz menção. Porque se pudéssemos caminhar na lei de amor sempre, nós não precisaríamos sofrer. O sofrimento é a ausência do amor, como é a sombra a ausência da luz, ou o frio a ausência do calor, diz Allan Kardec em A Gênese.
É natural, portanto, compreendermos que a segunda fala de Jesus, declarando a sua ética, era para podermos compreender que o nosso pranto é sagrado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Toda dor, ela tem um sentido, um objetivo, uma meta, que é fazer-nos despertar para o caminho que abandonamos da amorosidade. Falo da dor doída, do sofrimento, dessa dor que nos maltrata, porque as dores que estão na superficialidade de alguém, por exemplo, que dá uma topada, isso é normal. Você dá uma topada, não prestou atenção, sentiu desconforto. Mas a unha encravada já não é normal, é unha encravada, é infecção. E se você der uma topada, você vai precisar muito mais do que 10 minutos para recompor-se. E às vezes você precisa ir a um atendimento médico dependendo do tamanho da topada. Se você está sentindo desconforto na bexiga porque quer urinar, isso é normal. Essa dor de querer exercer a micção é normal. Ali tem um reservatório para que você guarde a urina filtrada pelos rins e em um tempo razoável você possa então eliminá-la. Mas se você está com infecção de bexiga, aí já não é normal. É uma dor doída, é a inobservância do equilíbrio na bexiga. As bactérias se revolucionaram e propõem uma infecção. Essa infecção é o sofrimento, que está dizendo para você que não basta eliminar a urina, você tem que se tratar porque você está doente. Você perdeu o caminho da saúde. Assim, nesse exemplo material, é o aspecto moral. Quando nós sentimos angústia, vazio existencial, complexo de culpa, complexo de superioridade, isso são dores da alma. Ódio, ressentimento, culpabilidade tóxica, tudo isso são sofrimentos que a psicologia, a psiquiatria, as ciências da saúde procuram auxiliar o ser humano para devolver-lhe o equilíbrio, trazê-lo para a harmonia, porque o indivíduo perdeu-se de si mesmo. Então ele chora, chora por dores da alma, chora. Como um me disse, eu odeio Belém. Belém é uma cidade encantadora. Não só que Jesus nasceu aqui, eu nasci também. E ele dizia, eu odeio Belém. E ele pegava e me dizia assim, eu ando em Belém com a cabeça baixa e cuspo em Belém. Ele cuspia na terra, na grande Gaia que o recebeu, e cuspia na cidade de Belém, a cidade que o recepcionou. Mas o que ele não sabia, que aquele ato de ódio que revelava o seu sofrimento estava relacionado à sua mãe. Ele odiava a sua mãe. O ódio da mãe ele transferiu para a mãe terra, para a cidade onde ele nasceu. E ele cuspia com os senhos franzidos, fazendo a sua narrativa de ódio pela nossa cidade. Não é uma cidade que nos faz feliz. O que nos faz feliz é como estamos dentro da cidade. Não é um lugar que determina se vamos chorar ou sorrir. É como a alma vive naquele lugar, que vai fazer entrever, através de um olhar significativo, ressignificando as coisas negativas e reforçando as positivas, de que vale a pena viver e desfrutar daquilo que é bom e ressignificar aquilo que é ruim para viver melhor. Essa é a atitude do amor. Bem-aventurados os que choram. E aí segue, bem-aventurados os que têm mansidão no coração, brandura. Depois do choro, da culpa, do ressentimento, do ódio, a gente arrefece, ganha um pouco de pacificação. Estamos no caminho da mansidão. Depois de fazer
a explosão do vulcão, a Terra fica melhor acomodada nas suas placas tectônicas. Depois do vômito, o organismo se refaz um pouco para se recompor. Ainda não está curado, mas está no caminho. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todos temos uma necessidade imensa de ficar em paz com a consciência. A consciência nos cobra. A gente tem fome de justiça interior. Nós temos sede de ficarmos bem com o divino. E não sabemos disso muitas vezes e jogamos para fora a nossa inconformação, achando que é do outro, da mãe, da terra, da cidade, dos astros, dos obsessores. A encrenca é nossa. A fome de justiça e sede de paz é nossa. Ser bem-aventurado também é aquele que está buscando se rearrumar dentro de si mesmo. Está procurando sair da posição de vitimização, que é a posição mais imobilizante do ser humano. Quando você é vítima, o responsável são os outros. Aí você fica acomodado, porque não é você que é o responsável. Mas também quando você se coloca como sendo o mal do mundo, também não é bom, porque você não é tão arrogantemente poderoso para gerar o mal para a humanidade. Eu não presto, eu não devo viver porque eu sou uma pessoa. Não, nem o psicopata, serial killer está neste lugar. Olhar-se na vitimização e olhar nessa postura doentia de achar que você não presta. Como disse-me certa feita um jovem, um adulto jovem, disse-me: eu não me suicido por causa da evangelização infantil. O Evangelho de Jesus apresentado às crianças. A mãe o levou à evangelização. Ele tinha uma síndrome, muito inteligente, mas com muita limitação. E tinha uma arrogância imensa. O problema dele não era com a mãe, com o pai, com Belém, com a terra, era com o cosmos. Ele achava que o planejamento cósmico estava errado. Quando eu disse-lhe, olhando-lhe nos olhos, engraçado, eu tenho assim a impressão que você fala de um exilamento. Ele começou a chorar. Era um exilamento. Ele foi um exilado de um outro orbe. Veio para a terra. Tudo na terra não prestava, incluso Jesus. Mas foi Jesus, através do Evangelho, que o livrava de cometer o delito máximo, que era de destruir-se. E ele dizia-me, na oportunidade, porque eu queria me destruir em espírito. Ele queria destruir o projeto cósmico, porque o espírito é criado pela divindade, faz parte de um projeto cósmico. Nós somos um projeto em expansão do divino. Ele queria não acabar com o corpo, ele sabia que se ele se matasse, ele continuava vivo, que ele só matava o corpo, porque ele aprendeu no Evangelho que o suicídio não é solução. Fome e sede de justiça. Na terapia passávamos vários momentos discutindo sobre o bem, sobre a verdade, sobre o bom, porque para ele não tinha sequer um exemplo na terra que se sustentasse. A briga dele psicoterapeuticamente era com Deus. Arrogância e orgulho eram as matrizes que não fizeram seguir no planeta onde ele estava. Estava em recuperação na Terra e queixando da Terra como um aluno que sai de uma escola para outra e fala mal da escola que o recebeu como educandário de reeducação. Bem-aventurados os misericordiosos. A humildade, o choro, o desejo de refazimento com a justiça e a misericórdia para encontrarmos o auto-perdão. Porque só existe perdão na direção do outro se nós conseguirmos nos alinhar no auto-perdão. Toda dificuldade que a gente elege para perdoar alguém, o filho, o pai, a sogra, em si mesmo fala de que você ainda não conseguiu se perdoar. Toda encrenca que você tem com alguém é encrenca sua.
Do paciente que eu falei, a encrenca era com Deus. Era dele a encrenca, não é Deus que fez mal para ele ou criou um sistema cosmológico errado. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que buscam o alto perdão para perdoar o outro, para ser indulgente, para ser tolerante. E aí segue Jesus, agora estabelecendo aquilo que é a mudança de esquina na ética crística. Porque se você chega nesse lugar de alto perdão, você começa a enxergar com mais pureza a vida. Bem-aventurados os limpos de coração. Aí você começa a entrever o divino, porque conseguirão ver a divindade expressa na obra. A limpeza interna requer os passos anteriores, que começa com a humildade. E depois que você está nesse lugar, você já é um agente de iluminação positiva para a humanidade. Bem-aventurados os pacificadores, caracterizando que você saiu daquele lugar só da mansuetude, da autoacomodação, do desejo de harmonização, do auto-perdão. Agora você é um agente de multiplicação de bênçãos, de paz. E se você caminhou na direção da pacificação, você tem sede de que justiça social se estabeleça. Se você ficou bem, você quer ajudar que os outros fiquem bem. Então diria Jesus: bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça. Para concluir finalmente e dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo, disserem e perseguindo, disserem tudo contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque assim também fizeram com os profetas que os antecederam. Quando nós saímos nesse caminho da ética, quando nos arrumamos por dentro e caminhamos para compartilhar as nossas qualidades, potências, luminosidades, nós encontramos uma pressão externa que às vezes foca na pessoa para tentar destruí-la. E foi isso que ensejou Jesus ao seu tempo experimentar quando esteve conosco. O Sermão da Montanha segue, mas essas 9 afirmativas iniciais são suficientes para definir uma grande síntese da ética do Cristo, que é a ética divina, que são as leis naturais da vida. E quando ele acaba, no final, de fazer todo o seu discurso, que foi longo, o público comentou: e ele fala com autoridade, e não como os fariseus. Jesus falava do que vivia, que é a nossa grande contradição. A gente aprende aqui, para chegar aqui é difícil, para chegar aqui é mais difícil ainda. O conhecimento para se transformar em sabedoria, a teoria para se concluir numa prática, tem uma distância, às vezes de alguns anos e às vezes de algumas encarnações. Jesus era aderente, mapa e território, numa linguagem da programação neurolinguística, era um aderente. O mapa era o território, e ele fala com autoridade. Diria o público ouvindo Jesus falar. A vivência de Jesus, portanto, foi para que pudéssemos entender que mesmo como humanos, nós podemos ser transhumanos. Mesmo sendo pessoas, podemos nos entrever como espíritos imortais. De que mesmo sendo imperfeitos, podemos nos colocar num caminho de perfectibilidade. De que mesmo limitados, nós podemos transcender os nossos limites. De que mesmo tendo dificuldades anteriores em outras vidas, nós podemos remover as montanhas no exercício da ética, que tem o amor como a expressão de todas as virtudes. Porque se pudéssemos juntar esse introito do Sermão do Monte, Allan Kardec pegou esses para poder colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não foi para passagens confusas, duvidosas, para milagres, para as predições, ele foi para a moral. Ele pegou o Sermão do Monte, e ali na introdução é grande parte do Evangelho segundo o Espiritismo.
O que fez Gandhi dizer que bastaria as bem-aventuranças e nada mais precisaria ser escrita para que se pudesse obter paz na terra. Essa perspectiva de colocação dá-nos a nós espíritas a nossa ética, porque a junção do amor que se mostra como humildade, amor que se mostra como brandura, como fome e sede de justiça, amor que se mostra como misericórdia, como pacificação, como pureza, como aquele que vai ao sacrifício. Se juntarmos todos esses amor, nós vamos obter o traje de gala. O traje de gala é a caridade. Caridade é quando o amor veste o traje de gala, a gente no Espiritismo chama de caridade, que é o portentoso amor na sua manifestação integral. E Jesus viveu isso. E aí nós vamos para o último item, que foi a cruz. Na cruz é a celebração do amor, na renúncia, devotamento, no sacrifício. Do alto da cruz, ainda vivendo o que ele predissera acerca de si mesmo, de que o templo do divino, o seu corpo, se reconstruiria depois de destruído em 3 dias, ele deixa-se imolar, mas não transige com o crime. Ele deixa-se crucificar, seguindo as Escrituras. Porque quando você lê Davi sobre a anunciação do Messias, quando lê, você tem a impressão que você está lendo Mateus ou Lucas. Não, é Davi falando de que Jesus estava crucificado. Crucificação na época de Davi não existia no povo judeu da época. Nos hebreus não existia crucificação. Era uma predição para que pudéssemos entrever quem era o Messias que haveria de vir. A crucificação foi implementada por Roma. E Jesus então estava crucificado, tal como Davi dissera séculos e séculos antes, trocando sorte sobre as suas vestes. Davi também diz, e quando ele diz, meu pai, por que me abandonastes? Ele não estava de modo algum declarando covardia diante da morte. Ele estava apenas recitando o Salmo de Davi. E alguém que ouve diz, ele é o Messias, está recitando o Salmo de Davi. Meu pai, por que me abandonaste? Do alto da cruz, sim, na sua ética, cumprindo a profecia, ele diria isso. Mas do amor, da caridade, que vai no nível máximo do sacrifício, ele diria, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pedindo perdão ao grupo que estava mancomunado com os sacerdotes da época, e que diziam, tu não salvastes os outros, salva-te a ti mesmo. Tu não te dissestes filho de Deus, que Deus venha te tirar daí. E Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Havia dito um pouquinho antes, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O cálice não era uma cruz, meus irmãos. Pedro vai ser crucificado e diz, não, crucificado de cabeça para cima, só o mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. A dor física que a cristandade implementa para valorizar Jesus, como diz Emmanuel, é fogo de artifício. O que Jesus falava era a dor de ver os seus irmãos envolvendo-se numa construção de culpa coletiva. Na minha atividade profissional, quantas pessoas eu já atendi, mais próximas ou mais distantes, que estavam envolvidas na época de Jesus com a crucificação, trazendo culpabilidades de 2000 anos. Era este o cálice que Jesus dizia. Mas a ética dele dizia, que seja a tua vontade, Pai, e não a minha. Dizendo-nos a nós outros, para que pudéssemos seguir a ética do Cristo, de que a morte, ela é um fenômeno inevitável da saída do corpo e que temos que acolhê-la respeitando a vontade do divino. De que a nossa vida do nascimento, com o nosso programa, com o projeto existencial que envolve
algumas daquelas virtudes, pelo menos em maior intensidade, e a finalização da nossa existência, ela merece ser entrevista como obediência e resignação, fazendo parte dessa ética, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, ao divino. Obediência do entendimento, da cognição, da intelectualidade, da razão. Resignação como forma de acolhimento do sentimento. E aceitarmos se a desencarnação vem por um acidente ou vem por uma doença degenerativa. Se vem por uma doença insidiosa que vai nos consumindo por dentro, ou vem numa explosão de um aneurisma, de um infarto circunstancialmente, e que não conseguimos evitá-lo. E de que essa ocorrência que pode acontecer com você, ou com seu filho, com seu pai, ou com qualquer outra pessoa do seu circuito familiar, ela deve ser acolhida, porque a morte não existe. A valorização do corpo nos leva até o limite, onde a divindade nos toma de volta para a grande vida e vida em abundância. Porque se a crucificação se estabeleceu com o Cristo, a ressurreição foi a marca da vitória. Se o seu nascimento tem as profecias que lhe legitimam, a crucificação tem a ressurreição que lhe congraça, que lhe celebra, de que Jesus era a mensagem de amor perene, de que a sua ética deveria sobrepujar os tempos, e de que a moral, sintetizada no amor, que engalanada chama-se de caridade, deveria ser o nosso objetivo, aqueles que somos espíritas. Essa estética do Evangelho não dá para separar manjedoura, monte e cruz. Eles todos estão relacionados. Não dá para nos fixarmos na cruz como sendo, para ser cristão eu tenho que sofrer silício, eu tenho que me mortificar. O espírita não está convidado a criar sofrimentos. A vida não nos poupa de dores e às vezes de sofrimentos. Para carpir o passado, nós precisamos viver o amor e, tanto quanto possível, reduzirmos o sofrimento pelo amor que cobre a multidão dos erros e avançarmos celebrando a plenitude, a paz, preenchendo o vazio com a caridade. Na estética da ética de Jesus, predição, nascimento, vivência sintetizada no monte, crucificação e ressurreição são indissociáveis no corpo moral do espírito mais perfeito que a terra já conheceu. Portanto, nós estamos honrados com o Evangelho segundo o Espiritismo, com essa quinta parte de uma vida que nos fomenta a felicidade, essa quinta parte que Allan Kardec pôde se deter, chamada o Evangelho de conformidade com os Espíritos, segundo o Espiritismo, é o grande legado que devemos fazer dele, não algo que nos sustente a intelectualidade, mas que nos faça dar os passos que precisamos dar. Porque, como disse um amigo, a pessoa veio tão sofrida aqui, eu disse, Evangelho na cabeceira. E ele voltou 2 semanas depois, eu disse, que tal? E ele disse, tudo ruim, parece que até piorou. Mas digo, você está usando o Evangelho? Estou. Eu botei na cabeceira, não funcionou, eu botei embaixo do travesseiro, não funcionou. Não é Evangelho aberto para os obsessores ler, é aberto, é Evangelho esculpido na alma, lido para além do cérebro com o coração, para que Jesus e nós, nessa interface ética, possamos experimentá-lo, viver a moral, que é a síntese das leis universais, manifesta no amor e congraçada na caridade, possa ser a excelência da nossa libertação. Porque fora da caridade não há libertação, não há salvação na linguagem kardeciana da época.
Ninguém é livre se não consegue amar. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, pão da vida, a luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio e nos aguarda a todos para que possamos ir ao encontro dele. Porque o Salvador não nos salva porque ele morreu, ele nos salva porque ele viveu. Quando você morrer, ninguém vai chegar e perguntar do que é que ele morreu. Vai perguntar, ele era espírita? Do que é que ele viveu? Essa é a pergunta que se faz a alguém que desencarna. Aqueles que estamos nesse caminho, portanto, celebremos o Evangelho, que nos conclama na fala de Maria Dolores, através de Francisco Cândido Xavier, como uma mensagem luarizante, perene, em lembrando-te a mensagem brilhante e renascente. Recordo-te a promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refulgindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia o caminho da paz e da alegria pelas leis que transcendem as leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado.